Você já se pegou pensando sobre a natureza de Deus e como ele se relaciona conosco? A Bíblia nos revela um Deus que é, ao mesmo tempo, único e múltiplo. Uma verdade que pode parecer contraditória à primeira vista. A Trindade é um dos maiores mistérios da fé cristã. É como se Deus nos mostrasse uma realidade tão profunda que nossa mente humana mal consegue compreender. Mas mesmo assim, é uma verdade essencial para a nossa vida cristã. Imagine que você está em uma longa jornada e encontra um mapa com um caminho sinuoso, mas que promete levar a um tesouro incrível. A Trindade é como esse mapa. Ela nos guia através de um caminho que, embora complexo, nos leva a uma compreensão mais rica e profunda de quem Deus é. Deus é um, mas ao mesmo tempo é três: Pai, Filho e Espírito Santo. Essa unidade em três pessoas distintas é a essência divina de Deus, e entender isso pode transformar a sua vida cristã de uma maneira que você nunca imaginou. Agora, você pode estar se perguntando, mas como é possível que Deus seja um e ao mesmo tempo três? É uma pergunta válida, e é exatamente por isso que vamos mergulhar mais fundo nesse mistério. A Trindade não é apenas uma teoria abstrata, mas uma realidade viva que impacta nossa vida diária. É como se cada pessoa da Trindade tivesse um papel específico, mas todos trabalhando juntos em harmonia perfeita. O Pai é a fonte de tudo. O Filho é a expressão visível de Deus e o caminho para a salvação. E o Espírito Santo é aquele que habita em nós e nos capacita a viver uma vida transformada. Mas não se preocupe, vamos explorar isso passo a passo. A Trindade é um conceito que pode parecer complicado, mas com a ajuda das Escrituras e de exemplos práticos, você vai ver como tudo se encaixa. E ao final, você vai entender por que essa verdade é tão essencial para a nossa transformação espiritual. Antes de continuarmos, quero te lembrar de uma coisa. Muitas pessoas que assistem aos vídeos do canal ainda não estão inscritas. Se você acredita no poder transformador da Bíblia e em Jesus Cristo como o único caminho, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não vai perder nenhum dos nossos conteúdos que revelam verdades profundas sobre a fé e a vida eterna. Pronto para começar essa jornada? Então vamos lá, vamos explorar juntos como Deus Pai, Filho e Espírito Santo impactam sua vida diária e como você pode viver uma vida cristã mais plena e transformada. Amigo, você já se pegou pensando sobre a natureza de Deus? A Bíblia nos revela um Deus que é ao mesmo tempo único e múltiplo, uma verdade que pode parecer contraditória à primeira vista. A Trindade é um dos maiores mistérios da fé cristã. É como se Deus nos mostrasse uma realidade tão profunda que nossa mente humana mal consegue compreender. Mas mesmo assim, é uma verdade essencial para a nossa vida cristã. Imagine que você está em uma longa jornada e encontra um mapa com um caminho sinuoso, mas que promete levar a um tesouro incrível. A Trindade é como esse mapa. Ela nos guia através de um caminho que, embora complexo, nos leva a uma compreensão mais rica e profunda de quem Deus é. Deus é um, mas ao mesmo tempo é três: Pai, Filho e Espírito Santo. Essa unidade em três pessoas distintas é a essência divina de Deus. E entender isso pode transformar a sua vida cristã de uma maneira que você nunca imaginou. Agora, você pode estar se perguntando, mas como é possível que Deus seja um e ao mesmo tempo três? É uma pergunta válida, e é exatamente por isso que vamos mergulhar mais fundo nesse mistério. A Trindade não é apenas uma teoria abstrata, mas uma realidade viva que impacta nossa vida diária. É como se cada pessoa da Trindade tivesse um papel específico, mas todos trabalhando juntos em harmonia perfeita. O Pai é a fonte de tudo. O Filho é a expressão visível de Deus e o caminho para a salvação. E o Espírito Santo é aquele que habita em nós e nos capacita a viver uma vida transformada.
Mas não se preocupe, vamos explorar isso passo a passo. A Trindade é um conceito que pode parecer complicado, mas com a ajuda das Escrituras e de exemplos práticos, você vai ver como tudo se encaixa. E ao final, você vai entender por que essa verdade é tão essencial para a nossa transformação espiritual. Amigo, você sabia que a Trindade não é apenas uma ideia que surgiu mais tarde na história da Igreja, mas está bem ali, desde o início das Escrituras? É verdade. Desde os primeiros versículos da Bíblia, podemos encontrar indícios desse mistério maravilhoso. Vamos começar com o livro de Gênesis. Lá no capítulo 1, versículo 26, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Repare bem, Deus usa o plural façamos e nossa. Isso já nos dá uma pista de que ele não está sozinho. É como se ele estivesse falando com alguém, ou melhor, com outros que estão com ele. E não para por aí. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui, João nos revela que Jesus, o Filho de Deus, estava com Deus desde o princípio, e que ele mesmo é Deus. É como se Jesus fosse uma extensão visível de Deus, mostrando-nos quem Deus é de uma maneira que podemos entender. E o Espírito Santo também está lá desde o início. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, lemos que o Espírito de Deus se moveu sobre as águas. Desde o começo, vemos essas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalhando juntas, cada um com seu papel, mas todos sendo um só Deus. Essas passagens bíblicas não são apenas histórias antigas, mas são como uma janela que nos permite ver a realidade de Deus. Elas nos mostram que a Trindade não é uma invenção humana, mas uma verdade revelada por Deus mesmo. E ao longo dos séculos, homens e mulheres de fé têm buscado entender e viver essa verdade. Mas você pode estar se perguntando: por que é tão importante entender a Trindade se ela parece tão complexa? É uma pergunta ótima, e é exatamente aí que vamos nos aprofundar no próximo tópico. A Trindade não é apenas uma teoria teológica, mas uma realidade viva que impacta nossa vida diária de uma maneira incrível. E vamos descobrir como isso acontece. Amigo, você já se sentou um dia e refletiu sobre a grandiosidade de Deus? É algo que nos deixa de queixo caído, não é mesmo? Pois bem, a Trindade é um conceito que, embora possa parecer complexo à primeira vista, nos revela uma verdade fundamental sobre a natureza de Deus. Ele é um Deus, mas manifestado de três maneiras distintas. É como se Deus nos mostrasse uma realidade tão profunda que nossa mente humana mal consegue compreender, mas que, ao mesmo tempo, é essencial para a nossa vida cristã. A Bíblia é bem clara ao afirmar que existe apenas um Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, lemos: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o Senhor único. Essa afirmação é poderosa e nos lembra de que, apesar das três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo formam um só Deus. É como se fossem três aspectos de uma mesma realidade divina, cada um com seu papel específico, mas todos compartilhando a mesma essência divina. Jesus mesmo disse: eu e o Pai somos um. João 10:30. Essa frase é tão profunda que pode nos deixar de cabeça rodando. Jesus não está dizendo que ele e o Pai são a mesma pessoa, mas que eles compartilham uma unidade tão profunda que é como se fossem um. É como se fossem duas faces de uma mesma moeda, cada uma com sua própria identidade, mas ambas sendo parte de um todo maior. E o Espírito Santo, ele também é uma pessoa divina, com mente, emoções e vontade próprias.
No livro de João, capítulo 14, versículo 26, Jesus promete que o Espírito Santo viria para ensinar e lembrar as palavras de Deus. Ele não é apenas uma força ou uma energia, mas uma pessoa que intercede por nós, nos capacita e nos transforma. Essa unidade em três pessoas distintas é um dos grandes mistérios da fé cristã, mas é também uma das maiores bênçãos. É como se Deus nos desse uma visão mais completa de quem Ele é, mostrando-nos que Ele é um Deus de relacionamento, de comunhão e de amor. E, ao entendermos essa verdade, nossa vida cristã pode ser transformada de uma maneira que você nunca imaginou. Agora você pode estar se perguntando, mas como isso impacta a minha vida diária? É uma pergunta ótima. E é exatamente aí que vamos nos aprofundar no próximo tópico. A Trindade não é apenas uma teoria teológica, mas uma realidade viva que impacta a nossa vida diária de uma maneira incrível. E vamos descobrir como isso acontece. Amigo, você já pensou como cada pessoa da Trindade tem um papel único, mas todos trabalham juntos em perfeita harmonia? É como uma orquestra, onde cada instrumento toca uma parte diferente, mas juntos criam uma melodia perfeita. Deus Pai, Filho e Espírito Santo são assim, cada um com sua função distinta, mas todos unidos na mesma essência divina. Vamos começar com Deus Pai. Ele é a fonte de tudo, o Criador do universo e de tudo que nele existe. É Ele quem planeja e estabelece os propósitos eternos. No livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 10, lemos: Não temos todos um só Pai? Não foi um só Deus quem nos criou? Isso nos lembra que Deus Pai é o Criador e sustentador de toda a vida. Ele é o arquiteto do plano de salvação, aquele que tudo viu e tudo planejou desde o início. E então temos Jesus, o Filho de Deus. Ele é a expressão visível de Deus, o caminho para a salvação. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, lemos: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio à terra para cumprir o plano do Pai, morrendo na cruz para nos salvar. Ele é o ponteiro, o mediador entre Deus e a humanidade, o único caminho para a comunhão com Deus Pai. E o Espírito Santo, ele é aquele que aplica a obra do Filho em nossa vida. No livro de João, capítulo 16, versículo 7, Jesus diz: É melhor para vocês que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá a vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. O Espírito Santo habita em nós, nos ensina, nos capacita e nos transforma. Ele é o poder de Deus atuando dentro de nós, nos ajudando a viver uma vida cristã transformada. Essa distinção de funções não significa que haja separação. Pelo contrário, é uma demonstração de como Deus é um ser de relacionamento. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. É uma dança divina de amor e unidade, onde cada movimento é perfeito e cada papel é essencial. Agora, você pode estar se perguntando: mas por que é tão importante entender essas funções distintas? É uma pergunta ótima e é exatamente aí que vamos nos aprofundar no próximo tópico. A Trindade não é apenas uma teoria teológica, mas uma realidade viva que impacta nossa vida diária de uma maneira incrível. E vamos descobrir como isso acontece. Você já se deparou com alguma dúvida ou confusão ao tentar entender a Trindade? É bem comum que pessoas tenham dificuldade em compreender como Deus pode ser um e, ao mesmo tempo, três. E, infelizmente, isso tem levado a muitos mal-entendidos e até mesmo a rejeição desse maravilhoso mistério da fé cristã. Mas não se preocupe. Vamos esclarecer alguns dos principais equívocos e ver o que a Bíblia realmente diz sobre isso. Um dos mal-entendidos mais comuns é acreditar que a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Então, o conceito deve ser uma invenção humana. No entanto,
Muitas doutrinas fundamentais da fé cristã não têm nomes específicos nas Escrituras. O que importa é a verdade que elas representam. Por exemplo, a palavra Bíblia em si não aparece na Bíblia. O que vemos é que a Trindade está claramente presente nas Escrituras. Em Mateus 28:19, Jesus ordena: Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Observe que Jesus não diz em os nomes, mas em nome no singular, mostrando que os três compartilham a mesma identidade divina. Outro erro frequente é pensar que Jesus não é Deus. Alguns afirmam que ele era apenas um grande profeta ou um ser criado por Deus. Mas a Bíblia ensina algo muito diferente. Em João 1:1, lemos: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E em João 8:58, Jesus declara: Antes de Abraão existir, eu sou. Ele estava usando o mesmo nome que Deus revelou a Moisés na sarça ardente, mostrando que ele é o próprio Deus. E quando Tomé viu Jesus e exclamou: Meu Senhor e meu Deus, João 20:28. Jesus não o corrigiu. Pelo contrário, ele aceitou o título, confirmando que ele é Deus. E há ainda aqueles que pensam que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas apenas uma espécie de energia de Deus. No entanto, a Bíblia mostra que ele tem mente, emoções e vontade, características de uma pessoa real. Por exemplo, em João 14:26, Jesus diz que o Espírito Santo ensinará todas as coisas. Em Efésios 4:30, lemos que podemos entristecer. E em Romanos 8:26, ele intercede por nós. Nenhuma força impessoal poderia agir dessa maneira. O Espírito Santo é uma pessoa divina que faz parte da Trindade. Esses são apenas alguns dos mal-entendidos mais comuns sobre a Trindade. Mas a verdade é que, apesar das confusões, a Bíblia é clara e revela uma verdade profunda sobre a natureza de Deus. E ao entendermos essa verdade, nossa vida cristã pode ser transformada de uma maneira incrível. Agora você pode estar se perguntando: mas como a Trindade impacta minha vida diária? É uma pergunta ótima e é exatamente aí que vamos nos aprofundar no próximo tópico. A Trindade não é apenas uma teoria teológica, mas uma realidade viva que impacta a nossa vida diária de uma maneira incrível. E vamos descobrir como isso acontece. Já parou para pensar como a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, atua de forma tão prática e transformadora na sua vida cotidiana? É fácil pensar nisso como algo distante, algo que só acontece lá no céu. Mas a verdade é que a Trindade está bem aqui, bem perto de você, impactando cada momento da sua vida cristã. Imagine que você está em uma jornada. Deus Pai é como o planejador dessa jornada. Ele é o Criador de tudo, aquele que traçou o caminho da salvação e que tem um propósito especial para a sua vida. Você já se sentiu um dia que tinha uma missão, uma coisa que você deveria fazer, mas não sabia bem o que era? Pois é, isso pode ser Deus Pai falando com você, mostrando que você é amado e tem um propósito maior. E Jesus, o Filho de Deus, é como o guia dessa jornada. Ele veio à Terra, viveu como nós, sofreu como nós e morreu para nos salvar. Mas não acabou aí. Ele ressuscitou e abriu um caminho para que você pudesse ter uma relação direta com Deus Pai. Lembra quando você se sente perdido e precisa de alguém para te mostrar o caminho? Jesus é esse alguém. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Ele fosse a ponte que liga você a Deus. E o Espírito Santo, esse é o companheiro que vai com você nessa jornada. Ele é como aquele amigo invisível que está sempre do seu lado, te dando força, te ensinando e te transformando por dentro. Você já se sentiu uma paz inexplicável ou uma força para fazer o bem, mesmo quando tudo ao seu redor parecia desanimador? Pode ser o Espírito Santo agindo.
Ele habita dentro de você, te capacita a viver uma vida cristã cheia de amor, perdão e compaixão. Agora, você pode estar pensando, tá, mas como eu posso deixar Deus Pai, Filho e Espírito Santo agirem mais na minha vida? Chegamos ao final desta jornada incrível de descoberta sobre a Trindade. A Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é mais do que um conceito teológico. É uma verdade viva que impacta nossa vida cristã de uma maneira transformadora. Ao longo deste tempo, vimos como cada pessoa da Trindade tem um papel único, mas todos trabalham juntos em perfeita harmonia para nos guiar, nos capacitar e nos transformar. Deus Pai é o Criador e Planejador. Jesus é o caminho para a salvação e a comunhão com Deus. E o Espírito Santo é aquele que habita em nós, nos ensina e nos capacita a viver uma vida cristã plena. Essa verdade não é apenas para ser entendida, mas para ser vivida. É como uma semente que, quando plantada no solo fértil do coração, cresce e dá frutos. Agora é hora de você se perguntar: como eu posso deixar Deus Pai, Filho e Espírito Santo agirem mais Minha na vida? É uma pergunta profunda e pessoal. Talvez você já esteja sentindo um desejo crescente de se aproximar mais de Deus. Talvez você esteja buscando uma transformação verdadeira e uma conexão mais profunda com Ele. Se você se sente tocado por essa verdade, não hesite em buscar mais. Ore, leia a Bíblia, participe de uma comunidade de fé e permita que Deus Pai, Filho e Espírito Santo sejam cada vez mais presentes na sua vida. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Deus está com você e Ele deseja uma comunhão profunda e verdadeira com você. E enquanto você continua nessa jornada, não se esqueça de compartilhar o que você aprendeu. Fale com seus amigos, familiares e até mesmo com estranhos sobre a Trindade e sobre como Deus tem transformado a sua vida. Quem sabe, você pode ser a voz que alguém precisa ouvir para encontrar a salvação e a transformação que Deus oferece. Agora, antes de irmos, quero te pedir uma coisa. Se você se sentiu tocado por essa mensagem e acredita no poder transformador da Trindade, deixe um like e compartilhe este vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir isso. E se você ainda não está inscrito no canal, não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo para não perder nenhum dos conteúdos que preparamos com tanto carinho para você. E lembre-se, Deus Pai, Filho e Espírito Santo estão sempre com você, guiando, capacitando e transformando. Continue buscando, continue crescendo e continue vivendo essa verdade maravilhosa. Bem, amigo, chegamos ao final dessa jornada incrível de descoberta sobre a Trindade. Espero que você tenha se sentido tocado e inspirado pelas verdades que exploramos juntos. A Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é mais do que apenas um conceito teológico. É uma realidade viva que impacta nossa vida cristã de uma maneira transformadora. Agora, quero te fazer uma pergunta. Como você vai aplicar o que aprendeu hoje na sua vida diária? Lembre-se, a Trindade não é apenas para ser entendida, mas para ser vivida. Ore, leia a Bíblia, participe de uma comunidade de fé e permita que Deus Pai, Filho e Espírito Santo sejam cada vez mais presentes na sua vida. E enquanto você continua nessa jornada, não se esqueça de compartilhar o que você aprendeu. Fale com seus amigos, familiares e até mesmo com estranhos sobre a Trindade e sobre como Deus tem transformado a sua vida. Quem sabe, você pode ser a voz que alguém precisa ouvir para encontrar a salvação e a transformação que Deus oferece. Antes de quero te pedir uma coisa. Se você se sentiu tocado por essa mensagem e acredita no poder transformador da Trindade, deixe um like e compartilhe este vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir isso. E se você ainda não está inscrito no canal, não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo para não perder nenhum dos conteúdos que preparamos com tanto carinho para você.
E lembre-se, Deus Pai, Filho e Espírito Santo estão sempre com você, guiando, capacitando e transformando. Continue buscando, continue crescendo e continue vivendo essa verdade maravilhosa. Até o próximo vídeo, amigo. Deus te abençoe e te guarde.